Fala pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou o pastor Marcos, esse é o nosso A Vida Além do Sol, Meditações em Eclesiastes. E hoje nós vamos falar com Salomão, bater um papo com o nosso velho amigo Salomão, à luz de Eclesiastes, capítulo 3, versos 16 a 22. Faça aí a leitura do seu texto, também aproveite e compartilhe com outras pessoas para levarmos a palavra de Deus, o Evangelho da Salvação em Jesus Cristo a todas as pessoas, e também curta aí para nos ajudar, não para a gente ter seguidores, a ideia não é essa, mas é para nós levarmos a palavra de Deus a mais pessoas. Então por isso ajude aí o nosso canal da Igreja Presbiteriana aqui de Varginha. É isso aí, fique conosco e vamos lá. Eu prefiro bicho do que gente. Talvez você já tenha falado, e é quase que certo que você já tenha ouvido essa frase. É muito melhor animal do que ser humano. Afinal, o ser humano faz tantas maldades, tantas crueldades, tanta coisa contra o seu próximo, que a gente não vê nem os animais fazendo. Olha um remédio bom para catarro. Solta todinho. Nós ouvimos muito disso, principalmente em situações em que nós enxergamos o ser humano realizando atos de maldade totalmente desprezíveis, e nós vemos aí muitas pessoas dizendo: eu perdi a fé na humanidade, eu não tenho mais fé na humanidade, eu prefiro meu cachorrinho, meu gatinho, que eu ganho muito mais do que aí ficar acreditando em homens. Este texto fala justamente de uma semelhança entre os homens e os animais, mas primeiramente não uma semelhança no seu comportamento ou uma comparação de que os homens sejam mais bestiais do que os próprios animais, mas uma semelhança na sua morte. Mas se vocês observaram aí também que o texto inicia falando de injustiças, de maldades, e isso nos leva muitas vezes a pensar que os homens também se comportam muitas vezes iguais ou até piores do que os animais, que não têm razão e não têm consciência e muitas vezes não fazem coisas que os seres humanos fazem. Mas será que podemos comparar o ser humano com animais? Será que eles estão na mesma categoria? Que tipo de tratamento a gente deve dar aos animais? Que tipo de tratamento nós devemos dar aos homens? Como devemos enxergar o ser humano? A maldade no seu coração? E se há solução ou não? Vamos colocar a nossa fé na humanidade? Ou será que há uma outra proposta aí de redenção e de salvação? Onde nós devemos colocar a nossa esperança? É ruim demais, não é? Quando nós colocamos uma grande expectativa e nós buscamos algo no lugar em que deveria estar e não encontramos. Seja aí dentro da sua casa, você vai quente, né, naquele lugar, não encontra, ou num estabelecimento, você esperava encontrar aquele produto, aquela pessoa, aquela situação, e você se frustra porque aquilo não está onde deveria estar. Mas isso é muito mais frustrante quando falamos de princípios, de valores, de coisas importantes na nossa vida, de caráter. Quando falamos, por exemplo, de tribunais, de corte, da vida em sociedade, de coisas assim que mudam, transformam a nossa vida radicalmente. Você não encontrar em certas instituições, pessoas, figuras, personalidades ou ambientes aquilo que deveria estar ali: justiça, honestidade, verdade, respeito, dignidade. Quando nós não encontramos estas coisas onde elas deveriam estar, é extremamente angustiante, frustrante e às vezes desesperador, principalmente quando nos afeta e afetam as pessoas que estão ao redor de nós, quando afeta a vida em sociedade. E eu creio que nós temos aí exemplos de sobra de como isso ocorre na nossa vida, como isso ocorre também no nosso meio. Ele diz que no lugar do juízo reinava a maldade, no lugar da justiça mais maldade ainda. E ele viu isso onde? Debaixo do sol. Salomão observando, Salomão refletindo sobre a vida do homem debaixo do sol. Ele viu que no lugar onde deveria haver juízo e justiça, ele só encontrou maldade e mais maldade ainda. E eu creio que esta é a minha, a sua sensação também ao olhar o mundo ao nosso redor.
nós também temos esta impressão, e de fato isso é um fato, né? Nós constatamos isto. Pensem na nossa realidade brasileira, não só brasileira, mas mundial. Se olharmos aí os tribunais, se olharmos aí as cortes, onde deveria haver justiça, se nós olharmos lá o monumento da justiça lá em Brasília, é cega, porque a justiça deveria ser imparcial. Mas onde deveria haver justiça, muitas vezes nós encontramos maldade, nós encontramos injustiça. Casas, instituições, né, organizações do Estado, onde deveria haver justiça e luta pela verdade, pela justiça, pela honestidade, muitas vezes é lá que nós encontramos mais injustiça e mais maldade ainda. E isso nos frustra. Isso desanima a muitos, isso acaba influenciando a muitos também, porque muitos vão dizer assim, se nem as autoridades respeitam, para que eu vou ser honesto? Por que eu vou manter o meu comportamento honesto? Por que eu vou ser justo? Se nem os governantes, os juízes, as pessoas que estão em posição de autoridade são justas e executam juízo. O que a sociedade está cansada aí de falar, não é? De nós vermos aí na vida do homem, é que a justiça só existe para o pobre, muitas vezes para o negro, mas que a justiça não existe para aquele que é rico, para aquele que tem posses, para aquele que tem poder, para aquele que tem autoridade. E muitas vezes é isso que ocorre mesmo na prática e é o senso que a gente tem. As pessoas que são ricas, que são influentes, que são poderosas, elas muitas vezes escapam da justiça terrena, elas aprontam, causam muitos males, causam males muito maiores do que às vezes aí um ladrãozinho de esquina, mas saem impunes. Eles não pagam aqui pelos seus crimes. O dinheiro compra a liberdade, compra a justiça, cala a boca, né, da justiça, e eles pervertem a justiça. Então Salomão aqui se vê primeiramente extremamente frustrado ao olhar a humanidade debaixo do sol, olhando a humanidade em si, sem levar Deus em conta, numa perspectiva humanista. E quando ele contempla a vida dos homens, como eles vivem em sociedade, como eles se relacionam, Salomão observa que no lugar onde deveria haver justiça, ele encontrou outra coisa, que é maldade. No lugar onde deveria haver juízo, ele encontrou também maldade. Salomão se viu extremamente frustrado por não encontrar aquilo que ele procurava no lugar onde aquilo deveria estar. E essa é a sensação que eu creio que eu e você muitas vezes temos, e que a sociedade de maneira geral tem, e que está muito presente, infelizmente, na nossa sociedade, no nosso Brasil. E isso causa muita angústia, tristeza, desanima muitos e muitas vezes estimula outros, tira o freio de outros para dizer assim, então eu também não vou me preocupar com isso, porque nem quem deveria dar exemplo está dando. E nesse ponto aqui, embora o texto aqui não fale, mas nós podemos dizer que os homens se parecem muitas vezes com bestas, porque eles não vivem em humanidade, não vivem em amor ao próximo e a Deus. Usam as pessoas, têm relacionamentos utilitaristas, veem as pessoas como obstáculos ou como degraus para conseguirem o que querem. Tratam o seu semelhante como objetos, passam por cima de todos, matam, ferem, prejudicam, causam maldades assim tão extremas de nos deixarem assim chocados, né? Como dizem aí, se você torcer o jornal, muitas vezes sai até sangue. Parece que escorre até sangue da televisão, de a gente ver tanta maldade. A gente vê aqueles programas aí da tarde, né? Não sei o que, alerta, não sei o que, noticiário dias daquilo outro. Esses programas que focalizam em notícias, né? A gente vê que é só desgraça. Corta pra mim! Mas parece que o ser humano gosta de ver desgraça, porque esses programas dão muita audiência, né? Ao mesmo tempo em que a gente reclama, mas parece que o ser humano, quanto pior fica, é melhor. Parece que o ser humano tem um interesse por desgraça. Mas a gente vê que muitas vezes o homem se comporta como bestas. E é o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, que isso é fruto do homem abandonar a Deus
mesmo diante do testemunho de Deus na criação interno, por várias evidências como o senso moral, por exemplo, a lei gravada no coração de qualquer homem, de qualquer sociedade, de qualquer época, e o homem deixa de render graças a Deus, deixa de o glorificar, ele adora a criatura, adora a si mesmo, adora a criação, faz ídolos e se corrompe após estes ídolos pelo pecado no seu coração. E ídolo é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, que controla o nosso coração, nos escraviza, nos vicia, define e reduz a nossa vida. O coração do homem desesperadamente corrupto o leva a todos os tipos de males, a blasfemar contra Deus e a prejudicar o seu próximo. E ali em Romanos nós temos uma lista triste de como o homem, a que nível o homem chega quando abandona o Criador, se comporta mesmo como uma besta fera. E a partir do verso 18, Salomão vai dizer aí do capítulo 3 de Eclesiastes, que Deus põe um freio no homem, nessas injustiças, nessas maldades. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando o homem pecou, Deus disse, o dia que você comer, certamente morrerás. E a Bíblia nós temos um aspecto tríplice, não é, da morte, é a morte espiritual, que é a separação de Deus, a morte física, que é consequência do pecado, a separação do corpo e da alma, e a morte espiritual, que é a separação eterna de Deus, no sentido da sua presença graciosa e favorável, mas apenas diante do juízo de Deus, de uma condenação eterna no inferno. E aqui Salomão diz que Deus prova os filhos dos homens, e que a morte vem como juízo de Deus, para que eles saibam que em si mesmos são como os animais. E aqui a gente precisa ter muito cuidado, porque Salomão não está igualando os homens aos animais. O homem não é simplesmente um animal racional, um ser evoluído que ganhou consciência e que nós somos iguais aos animais. Nós somos iguais aos animais no sentido de que nós somos criatura e de que nós compartilhamos com os animais de muitos materiais que nós encontramos aí na nossa constituição física, biológica do nosso corpo. Mas quando nós olhamos o registro da criação, nós vamos perceber que Deus criou todas as coisas e depois criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, embora o homem compartilhe de muitos animais e seja semelhante em muitas coisas aos animais, aos outros seres, mas o homem é a imagem e semelhança de Deus. Ele foi criado para refletir a imagem e semelhança de Deus e foi colocado numa posição de domínio daquele que deveria guardar a criação, daquele que deveria explorar a criação no bom sentido, desenvolvê-la para a glória de Deus, guardar e cultivar o jardim. Mas ele tem essa consciência e características que fazem dele um ser diferente dentro da criação, por ser a imagem e semelhança de Deus. E o aspecto principal é que o homem é capaz de se relacionar com Deus. O homem é um ser feito para relacionamento. E ele, além disso, reflete vários atributos que Deus comunica com o homem. Mas Salomão aqui nos humilha, e a palavra de Deus nos humilha também, ao dizer que há uma semelhança entre nós e os animais, que é a morte, para que os homens não pensem de si mesmos além do que lhes convém. Salomão está dizendo para que eles saibam que são como os animais. O mesmo que sucede a um, sucede a outro. Ambos vão para o mesmo lugar, ambos vão morrer. Humanamente falando, sem uma perspectiva divina, eterna, quando você olha ali o sepultamento de um cachorro, por exemplo, ou de um ser humano, tirando o aspecto ali de que haverá um velório, as pessoas vão fazer um culto, provavelmente, as pessoas ali vão se aconselhar, mas humanamente falando, no processo não há diferença alguma. Os dois morreram, os dois vão ser colocados numa cova, os dois vão se decompor. É isso que Salomão está fazendo aqui, nos levando a refletir que nós em nós mesmos, humanamente falando, sem uma perspectiva eterna, não há diferença alguma entre nós e os animais. Não pensemos de nós mesmos além do que convém. Não nos exaltemos achando que nós somos donos da nossa vida, donos do nosso destino, que nós somos autônomos, que nós somos autossuficientes, todo-poderoso, que nós temos pleno controle da nossa vida. Como diz também a palavra de Deus, corta-lhes a respiração e eles voltam ao pó. E é o que Deus disse lá a Adão, que ao pó ele tornaria, pois do pó ele veio. E aqui Salomão está colocando aqui
os homens no mesmo patamar dos animais nesse sentido. É muito interessante tratarmos um paralelo lá com Romanos capítulo 1, pois após Paulo falar do verso 18 em diante da depravação total da humanidade, do ser humano, ele vai falar logo em seguida, lá na conclusão, de que são passíveis de morte aqueles que vivem desta maneira, porque o salário do pecado é a morte. Olha como a iniquidade, tanto aqui em Eclesiastes, neste texto, e lá em Romanos, e há também em outros textos da Bíblia, está intimamente ligado à morte. A morte está ao lado do pecado. O aguilhão da morte é o pecado, é a força do pecado, a força da morte é o pecado. E aqui nós vemos isso também. Após falar da maldade, de que Salomão buscou onde deveria haver justiça, e ele não encontrou justiça nem juízo, mas ele encontrou maldade, mais maldade ainda. Logo em seguida ele coloca ali o assunto da morte, diz, é para que Deus os prove, para que os homens vejam que em si mesmos são como os animais. É uma forma de Deus colocar temor, é o que Salomão está dizendo, é uma forma de Deus refrear o coração do homem, além de ser o próprio salário, a consequência do pecado. O final do pecado não é outro senão a morte. E nós devemos parar e fazer uma séria reflexão sobre a nossa vida. Antes de olharmos a mídia, as instituições, as cortes, os tribunais, nós precisamos olhar para o nosso próprio coração. Pois em nós também, como seres criados à imagem e semelhança de Deus, em nós deveria ser encontrada tanto a justiça quanto ser encontrado também o juízo, porque Deus nos criou como um reflexo dele mesmo, mas o pecado manchou esse reflexo. Esse pecado nos separou de Deus e corrompeu o homem como um todo. Então em nós também deveríamos encontrar justiça e retidão, e deveríamos encontrar essa justiça e retidão, este juízo também nas outras pessoas. Salomão aqui está falando da humanidade geral. No lugar do juízo havia maldade, da justiça mais maldade ainda. Ele não está falando de um povo fora de nós, separado de nós. Ele está falando de uma humanidade na qual nós estamos inseridos. Ou seja, Salomão está falando também de mim e de você, das injustiças que nós também praticamos na nossa vida pessoal, nas nossas escolhas, nas desonestidades que muitas vezes nós praticamos, das mais sutis, das menorzinhas que sejam até as maiores, da desonestidade, da injustiça nos nossos relacionamentos, na maneira como lidamos com dinheiro, com negócios, no nosso trabalho, na maneira como nós nos comportamos como irmãos em Cristo, como falamos a verdade, como nos relacionamos com as outras pessoas, como nos relacionamos com os nossos impostos, como nos relacionamos como cidadãos, como investimos o nosso dinheiro e o nosso tempo. Nós também praticamos maldadezinhas nos relacionamentos, no nosso coração, na nossa vida pessoal, onde deveria haver justiça, onde deveria haver juízo. Infelizmente também, quando Deus olha para o nosso coração e quando nós olhamos para a nossa vida, nós também infelizmente encontramos maldade. É muito triste, né? É muito ruim quando alguém chega e nos confronta, quando nós erramos. O nosso rosto cora de vergonha, né? Ficamos extremamente sem graça quando alguém nos pega no pulo, não é verdade? Alguém já te pegou aí no pulo. Como a gente fica extremamente sem graça, a gente se sente cobrado, né? Automaticamente. É interessante esta consciência que o homem tem de certo e de errado, e como ele se cobra e ele se sente cobrado mesmo que ninguém o cobre. Às vezes você já postou alguma frase aí na sua rede social e a pessoa estava assim com tanta dor na consciência que a carapuça veste nela, né? E às vezes ela vai ficar brava com você, não é? Porque a nossa consciência muitas vezes nos acusa, o nosso travesseiro nos acusa. E é triste constatar que muitas vezes a gente age igual ou até pior do que os animais, não é verdade? Mas será que nós somos simplesmente iguais aos animais? Ou será que os animais são melhores do que nós? É melhor nos relacionarmos com animais? Eu prefiro bicho do que gente. Vamos ver o que Salomão continua dizendo aí no verso 21 e 22. Não há nada de errado em você amar o seu animalzinho, ok? Você tem um gatinho, um cachorrinho ou qualquer outro animal e você tem que cuidar muito bem dele. É uma ordem de Deus que cuidemos de toda a criação. Mas a linha é muito fina entre nós termos amor e cuidado com os animais e nós entrarmos numa onda, mesmo que inconscientemente,
de uma mentalidade mundana que tem crescido muito na nossa sociedade e que, não nos enganemos, é fruto de questões religiosas que estão aí por detrás destes pensamentos, como por exemplo de que o panteísmo, de que tudo é Deus, ou este conceito aí de mãe natureza, nós estamos unidos ao cosmos, então entre nós e os animais não há diferença nenhuma, nós somos as mesmas coisas, ou até de seitas aí encarnacionistas que dizem, o seu animalzinho pode ser algum parente seu, né? Ou essa visão mais geral mesmo aí de mãe natureza, de mãe terra, de uma energia cósmica, de que tudo é o divino e o divino é tudo, e quando morrermos nós vamos aí perder a nossa personalidade, a nossa identidade, vamos nos misturar no cosmos, no e no final das contas tudo é Deus e Deus é tudo, ou Deus está em tudo e tudo está em Deus. Por detrás destes comportamentos, saiba que sempre tem uma orientação religiosa, como por exemplo aí este veganismo extremo, né? Não há nada de errado se você não gosta de carne, se você tem até dó do animalzinho, não tem problema, você não está pecando por isso. O problema é quando isso ganha um caráter religioso, ou quando você reforça este pensamento religioso pagão de que o animal é igual o ser humano, por isso a gente não deve comê-lo, porque nós somos todos seres iguais. Isso não é bíblico. Cuidado para que não tenha um teor, uma conotação religiosa. Se você não come carne por questão religiosa, nesse sentido você não está seguindo o pensamento bíblico. Você pode até não comer, e Paulo diz que a gente tem que aí respeitar quem não come, está lá em Coríntios, mas cuidado para não ser idolatria e não ser fundamentado numa religiosidade pagã que iguala os homens aos animais. E tenhamos muito cuidado também ao dizer eu prefiro bicho do que gente, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e mesmo caído, mesmo corrompido pelo pecado, ele ainda é imagem e semelhança de Deus, e Deus trata os homens de maneira diferente do que trata os animais. Afinal, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, se tornou homem. Esse talvez é o maior argumento, além do fato do homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, mas do próprio fato de Deus ter se tornado um homem, assumido uma humanidade, se tornado como um de nós, sem deixar de ser Deus, para redimir o homem que foi corrompido pelo pecado e se tornou culpado do pecado diante de Deus. E Cristo na cruz nos livra da culpa do pecado, e ao aplicar a sua obra em nós, Ele também nos livra da corrupção do pecado, e um dia nos livrará da presença do pecado. Então o ser humano, ele foi criado de modo diferente. Não iguale os seres humanos aos animais, eles estão em categorias totalmente diferentes em relação a Deus. O ser humano é um ser criado diante de Deus em relação a Deus, e ou ele está hoje reconciliado em Cristo Jesus, ou está aí debaixo de juízo e de condenação, mas não são iguais, ok? E aí no verso 21, Salomão parece nos apontar aí uma diferença. Ele diz, quem sabe se o fôlego dos animais não desce à terra e o dos homens não sobe a Deus. Salomão aqui já está nos dando uma pista, pensando aqui debaixo do sol, mas como diz aí a nossa série, né? Agora ele pensa além do sol. Ele já está nos dando aqui uma pista de que no final das contas há uma diferença. Humanamente falando, ali no sepultamento, ambos vão para debaixo do chão e vão se decompor. No capítulo 12, verso 7, Salomão vai dizer algo parecido, quando ele vai colocar diante de nós assim, que o corpo volte ao pó e o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, lembra aí que ele acabou de dizer que Deus criou o homem e colocou a eternidade no seu coração. Então a nossa vida não se encerra ali, nós somos seres morais responsáveis diante de Deus e nós compareceremos diante de Deus. Mas será que eles são totalmente semelhantes? Salomão aqui nos aponta que não. Ele coloca aí diante de nós que a vida do animal se encerra ali, quando ele é colocado ali debaixo da terra. Mas ele diz, o fôlego dos filhos dos homens
sobem a Deus. Ou seja, todos os homens vão prestar contas diante de Deus. Todos os homens, quando morrem, vão para a presença de Deus, vão estar diante de Deus, ou em salvação, ou com Cristo no paraíso, ou em juízo, ou em condenação. Não é que eles vão estar no mesmo lugar ou estado, né? Mas ambos vão estar diante de Deus, ou em graça e misericórdia e salvação, ou em condenação e em juízo. Isso aqui serve como mais um alerta diante da injustiça e da justiça, que não são encontradas entre os homens. Pelo contrário, nós encontramos maldade e mais maldade ainda, porque se nós praticássemos maldade e mais maldade ainda, e fôssemos simplesmente como os animais, morreu e acabou, não faria sentido algum. Jamais veríamos a justiça sendo feita. E a justiça para quem já morreu e para quem passou por tamanhas injustiças terríveis, grandiosas, vai ficar por isso mesmo? Vamos varrer para debaixo do tapete da história e acabou? Essas pessoas não serão lembradas? Jamais nós faremos caso disso e daquilo? Quantos processos aí que se arrastam, né, por meio século e não há resposta e caducam? Será que vai ficar tudo por isso mesmo? Se fôssemos como os animais, sim. Mas Salomão está dizendo que vamos à presença de Deus. Aí sim faz sentido, pois se no lugar da justiça e do juízo há maldade, mais maldade ainda, e Deus coloca a morte como um freio e como manifestação do juízo contra esta maldade, o texto nos diz que as coisas não terminam por aí, mas nós vamos à presença de Deus prestar contas. E é por isso que o autor aos Hebreus nos diz que o homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então nós morremos uma vez só, e significa que nós vivemos uma vez só, é o que a Bíblia nos ensina, e depois disso vem o juízo, ou seja, a chance de eu me reconciliar com Deus é aqui e agora. A chance de eu resolver esta morte é me reconciliando com Jesus Cristo, para que a morte espiritual termine na minha vida e eu viva espiritualmente, eu nasça de novo, receba a vida de Cristo pela obra do Espírito, pelo novo nascimento, e assim eu vença a morte física com a ressurreição do último dia, como Jesus ressuscitou, e eu também entre na vida eterna e não entre na segunda morte, que é a condenação eterna, quando alma e corpo serão lançadas no lago de fogo. Mas para que eu entre de corpo e alma no céu, com este mesmo corpo aqui que eu tenho, este mesmo Marcos, né, esse mesmo João Maria, mas glorificado, com a mesma identidade, mas a identidade encontrada em Jesus Cristo, o homem perfeito, nós habitaremos com o Senhor para sempre. Você não perderá a sua identidade, mas ao mesmo tempo você estará unido a Cristo e unido aos irmãos na família de Deus, numa comunidade onde a divergência forma ali uma unidade. A diferença é que forma esta unidade no corpo de Cristo. A diversidade forma esta bela unidade na família de Deus, onde somos um só em Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo você não deixa de ser quem você é. Que proposta maravilhosa a da palavra de Deus, não é verdade? Concluindo, qual a solução que a palavra de Deus nos traz? Salomão termina aí o verso 22 dizendo que o melhor para o homem é aproveitar essa vida, porque ninguém o fará voltar depois que ele morrer. Note como a Bíblia aqui mais uma vez não é reencarnacionista. Salomão está dizendo quem voltará para aproveitar mais um pouquinho, mais alguma coisa. Então o melhor que o homem tem é aproveitar a vida que ele tem aqui, porque humanamente falando, de uma perspectiva humana, parece não haver diferença entre os homens e os animais. Mas há sim uma esperança de retorno, mas não por meio de uma reencarnação para voltarmos neste mesmo mundo caído com os mesmos problemas, que aliás esse mundo não evolui nunca, está cada dia pior. O ser humano não evolui, nada sem Cristo. Cada dia, pelo contrário, o mundo está pior do que antes. As soluções humanistas cada dia mais se mostram um fracasso e extremamente frustrantes. Mas há alguém que nos pode fazer voltar, mas numa condição extremamente diferente, melhor, permanente e eterna. E esse é Jesus Cristo, aquele que se fez homem, aquele que veio entre nós, sofreu pelas nossas injustiças, pagou o preço dos nossos pecados, se tornou homem de fato, ser humano como nós, ao mesmo tempo em que ele é Deus, 100% Deus e 100%
homem, mas ele veio e nele sim nós encontramos justiça e juízo. Na sua boca, nos seus lábios, no seu coração, na sua mente, na sua pessoa como um todo, havia perfeita e reta justiça e juízo. Ele é justo e ele é santo. E ele morreu por mãos de injustos, de iníquos que pregaram ele na cruz. E ele morreu ali no nosso lugar, no lugar da sua igreja, no lugar do pecador, para satisfazer a justiça de Deus. E ali na cruz sim nós encontramos justiça. Em meio àquela maldade dos homens, nós encontramos justiça. Não uma justiça que vem dos homens, que é imperfeita, que é trapo de imundícia, mas uma justiça que vem de Deus, como diz Paulo em Romanos, a justiça que nos justifica. Ali Deus satisfez a sua justiça contra o nosso pecado e na cruz também ele nos justificou, ele nos declara justificados. E com a obra perfeita de Cristo nós podemos ser livres e somos livres da corrupção do pecado e, como já falamos, um dia seremos livres da presença do pecado também na nossa vida. E em Cristo também há uma gritante diferença entre nós e os animais, não só no fato do nosso caráter, de sermos a imagem e semelhança de Deus e de Cristo restaurar no homem esta imagem e semelhança, mas de que também Cristo nos livra do pavor da morte. Cristo conquistou para nós a vida eterna, a ressurreição dos mortos. E se os mortos não ressuscitam, é vã a nossa fé, não há esperança alguma. Mas de fato Cristo ressuscitou e nele nós vamos ressuscitar. Há quem possa nos fazer voltar? Há sim, Jesus Cristo, mas não para esta mesma vida terrena, mas para novos céus e nova terra. Como ele disse, aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá, e nós viveremos com ele num novo país, num novo céu e numa nova terra, quando ele vier trazer a nova Jerusalém, restaurar todo o universo, novos céus e nova terra, fizer novas todas as coisas, purificar este mundo como que pelo fogo, tirando todas as impurezas, e nós habitaremos com ele num lugar onde lá sim habita plenamente a justiça, porque o seu reino é de justiça, é de paz e é de equidade, e viveremos com ele para sempre. Há sim uma grande diferença que Cristo Jesus nos dá. Que Deus seja sempre glorificado, que Cristo fale ao meu e ao seu coração, e que vivamos debaixo do sol, à luz de Cristo Jesus, com o coração além do sol, com esta perspectiva de quem agora já vive além do sol e não enxerga simplesmente debaixo do sol. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo. Valeu!